Em qualquer linha de negociação moderna, o consenso é que a empatia é fundamental para obter os melhores resultados. Então, não importa quem é o autor, por mais variação que ele tenha de opinião em relação à negociação, todos eles concordam que a empatia é a forma para você conseguir o melhor resultado. Porque ela pode nos ajudar tanto na nossa vida quanto na nossa carreira. E nessa live, a gente vai discutir o que é a empatia de verdade e como ela pode nos ajudar. A gente vai fazer isso através de um estudo de um caso real. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ajudo a dominar a arte da negociação para você se tornar um profissional disputado pelo mercado. E no episódio de hoje, eu quero conversar com vocês sobre o poder da empatia na negociação, na nossa vida, consequentemente, e também na nossa carreira. Então, influi em tudo. E antes de começar, como a gente vai discutir um caso real, eu queria conversar um pouco sobre esse caso com vocês. Esse caso vai ser a crise de mísseis em Cuba. E é, de fato, um fato histórico, claro. Isso foi uma crise que aconteceu entre os Estados Unidos e o que, na época, era a União Soviética. Isso aconteceu em 1962, em plena Guerra Fria. Aí quem é da minha idade vai lembrar desse período da Guerra Fria e como que era essa tensão constante entre Estados Unidos e União Soviética. Então, isso foi um período realmente de tensão política, né, porque acabou não se tornando uma guerra de fato, mas foi uma tensão política entre esses países. E aí, cada país, ele representava um bloco, né? Então, era o bloco oriental contra o bloco ocidental. E o que aconteceu logo depois da Segunda Guerra? Então, normalmente, se considera o período da Guerra Fria entre 1947, logo depois da guerra, e até a dissolução da União Soviética, que aconteceu em 1991. E esse episódio que eu vou contar para vocês foi uma crise que aconteceu nesse período, em 1962, e é a crise de mísseis em Cuba. O que acontece? Em outubro de 1962, alguns aviões americanos espiões, claro, eles estavam conduzindo uma missão de reconhecimento em Cuba. E eles descobriram que um local ali estavam sendo construídos ali silos de mísseis, que eram capazes de lançar armas nucleares. E mais tarde isso foi confirmado, assim como foi também confirmado o auxílio da União Soviética nesse processo, o auxílio a Cuba. Então, nessa época, tanto Cuba e União Soviética, eles eram aliados, inimigos do bloco liderado pelos Estados Unidos. Eram o que eles chamavam na época de os comunistas, o bloco dos comunistas. E então eles eram inimigos. E a existência desses silos em Cuba já era meio que esperada pelos Estados Unidos. Então eles já sabiam que a União Soviética ia fazer alguma coisa parecida com isso. Só que esses silos em particular, eles preocupavam muito os Estados Unidos. Por quê? Em primeiro lugar, eles eram capazes de lançar mísseis que poderiam alcançar o território americano, por causa da proximidade de Cuba com os Estados Unidos. Era estratégico para a União Soviética, no caso de guerra, e para os Estados Unidos uma preocupação, porque por causa da distância o míssil poderia alcançá-los. E os mísseis poderiam e teriam a capacidade, né, de transportar armas nucleares, que é um problema maior ainda. Então, para vocês terem uma ideia, a gente sabe pouco isso, mas foi nessa crise, com a escalada do conflito que aconteceu entre os países, que o mundo chegou mais próximo de uma guerra nuclear do que qualquer outro momento na história. Tá? Então, foi muito próximo, a gente esteve da Terceira Guerra Mundial, justamente nessa crise. E, na época, o presidente dos Estados Unidos era o JFK, né, o John F. Kennedy. E aí o que aconteceu? Ele imediatamente, quando ele foi informado, ele montou um comitê para discutir a crise. E esse comitê, ele chegou a duas possibilidades de ação, né? Duas ações que eles poderiam optar naquela situação.
A primeira era a opção agressiva, né? Eles inclusive chamaram de agressiva essa opção, que, como o próprio nome diz, ela envolvia ataques aéreos para destruir os silos de mísseis que estavam sendo construídos em Cuba. E, após os ataques aéreos, uma invasão por terra. A segunda possibilidade foi o que eles chamaram de gradual, que ela consistia no seguinte: ela era impor um bloqueio para impedir a entrega de equipamentos militares adicionais a Cuba, né, principalmente para evitar que os silos continuassem a ser construídos, seguido de diplomacia, né, então eles iam usar a diplomacia e não a força, e formar uma coalizão na América do Sul e nas Nações Unidas. E aí, nessa opção, os ataques militares iam ser o último recurso. Então, a gente tinha duas opções, que era esse comitê americano decidiu, que eram extremamente opostas. Enquanto uma optava pela diplomacia e por tentar resolver, até impor alguns bloqueios a Cuba, mas tentar resolver isso de uma forma diplomática, a outra já era para invadir e utilizar realmente a força militar. E no início das discussões do comitê, todos os membros, praticamente, apoiavam a opção agressiva, porque eles estavam muito preocupados por causa da distância, dos mísseis poderem carregar armas nucleares. E, na época, o irmão mais novo do presidente, que era o Robert Kennedy, ele era procurador-geral do país, ele era parte do governo e, consequentemente, parte desse comitê da crise de mísseis em Cuba. E é uma coisa interessante porque, apesar da maioria ser a favor da opção agressiva, o Robert era contra. E ele acreditava que essa opção ia limitar muito as possibilidades de ambos os lados. Por quê? Uma vez que os Estados Unidos invadissem militarmente Cuba, como a Cuba era um país protegido da União Soviética, qual seria a possibilidade que a União Soviética teria? Contra-atacar, não existia outra opção. E, nesse caso, isso entraria em guerra. E a gente teria dois blocos grandes que começariam uma guerra, isso se espalharia seguramente pelo mundo inteiro. Então, o Robert ele não queria isso, porque, poxa, se a gente for para a opção agressiva, a gente fica sem possibilidades. A única possibilidade vai ser uma guerra. E ninguém queria isso, na verdade, ninguém nunca quer uma guerra. Né? Mais que isso, ele sabia que tinha um argumento moral, né, contra uma superpotência como os Estados Unidos atacar um país menor de uma forma unilateral. E pior, preventivamente, né, porque Cuba não tinha feito nenhuma ação contra os Estados Unidos, eles não tinham demonstrado nenhum tipo de agressividade contra os Estados Unidos. Ora, nesse caso, os Estados Unidos atacarem Cuba, estão baseados em que é muito pouco para eles atacarem um país. Então, existia dentro da imagem dos Estados Unidos um problema moral aí nesse caso. E aí o que acontece? O Robert, ele era um exímio negociador. Né? Então, nos dias seguintes que o comitê tinha decidido isso, ele acabou conseguindo persuadir os demais membros do comitê que a opção gradual era melhor. Então, e é interessante, porque agora, analisando a situação depois que passou, sabendo do que a gente sabe hoje e do que eles não sabiam na época, essa foi, ainda bem, né, que essa foi a decisão tomada. Por quê? Hoje a gente conhece alguns fatos que estavam acontecendo na União Soviética e em Cuba, que não eram conhecidos pelos Estados Unidos. E reconhecendo esses fatos, com certeza a opção agressiva teria sido um desastre, tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo. Por quê? Ia iniciar a Terceira Guerra Mundial e uma guerra nuclear. E então, muitas das premissas que o comitê americano estava usando para tomar a decisão estavam erradas, simplesmente erradas. Então, essa é boa, anota aí, porque essa é a nossa primeira lição de hoje. Quando você analisa qualquer situação exclusivamente sob o seu ponto de vista, a chance é enorme de você cometer um erro grave e que vai ter consequências desastrosas, seja para a negociação,
seja para a sua vida, seja para a sua carreira. E era isso que o comitê estava fazendo. Eles estavam analisando a situação sob o ponto de vista americano e não sob o ponto de vista do outro lado. E eles iam cometer um erro grave. Então, vamos lá. Quais eram as premissas que o comitê estava adotando que hoje a gente sabe que estavam erradas? Então, a primeira delas é que o comitê, ele presumia, né, não tinha certeza, então ele presumia que tinha cerca de 10 mil tropas soviéticas em Cuba, quando, na verdade, tinha mais de 40 mil. Aí você imagina, eles estavam preparando uma invasão militar, esperando que eles iam ter uma reação com 10 mil soldados. Tinha 40 mil. Então, uma opção militar ia ser muito mais complicada do que os Estados Unidos imaginavam. Além disso, o comitê acreditava que, apesar dos silos estarem em Cuba, as ogivas nucleares não haviam sido entregues. Só que, na verdade, as ogivas já estavam em Cuba e tinha também uma série de outras armas que os Estados Unidos nem desconfiavam. Então, imagina qual ia ser a reação de Cuba à medida que os Estados Unidos atacassem eles. Ia ser muito grave, eles tinham um poderio militar muito maior do que os Estados Unidos assumiam que eles tinham. E, por fim, o comitê tinha certeza absoluta que nenhuma arma nuclear soviética podia ser lançada sem a autorização do premier soviético, que na época era o Nikita Khrushchev. E, na verdade, o que acontece? Os comandantes soviéticos que estavam em Cuba já tinham autorização para usar armas, como eles bem entendessem, desde que houvesse uma invasão. Ou seja, eles tinham autorização de, se houvesse uma invasão, utilizar armas nucleares sem pedir autorização para a liderança na União Soviética. E, na época, o líder cubano, Fidel Castro, já havia decidido isso, já estava combinado que, se houvesse uma invasão americana, eles utilizariam armas nucleares. Bom, considerando tudo isso, é certo que se os Estados Unidos tivessem atacado Cuba, eles teriam iniciado a Terceira Guerra Mundial, que ia ser nuclear, porque Cuba já estava preparado para responder dessa forma, e com consequências imprevisíveis, né? Ou seja, um desastre absoluto. E por isso que a gente fala, que a gente estuda na história, que esse foi o momento em que o mundo esteve mais próximo de uma Terceira Guerra Mundial e que ela seria nuclear, por isso que a gente fala hoje. Então, vamos para a segunda lição da noite. Então, anota aí, essa aqui também é importante. Optar pela violência, pela agressividade, pelo radicalismo, ao invés do diálogo, sempre vai trazer consequências sérias. Isso é certo. Pode ser até que você resolva o problema, mas depois você vai enfrentar consequências. Não tem jeito. Então, a opção que os Estados Unidos usou no final, graças ao Robert Kennedy, foi a estratégia gradual. E nesse momento eles colocaram Cuba sob um bloqueio naval, na época chamava de quarentena, que nenhum navio poderia chegar a Cuba para entregar qualquer tipo de mercadoria. Então, esse foi o bloqueio que eles fizeram, a quarentena. Agora, o que aconteceu? Quando os Estados Unidos fez isso gerou uma tensão muito grande no grupo dos aliados dos Estados Unidos. Por quê? Eles perceberam que uma guerra nuclear era iminente. E eles começaram, então, a pressionar os Estados Unidos. Pô, o que você está fazendo? Você vai causar uma Terceira Guerra Mundial. Você vai causar uma guerra nuclear. A gente não quer isso. Isso os aliados dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos se sentiram pressionados a conversar com a União Soviética, a negociar com a União Soviética o fim da crise. E por isso que aí começaram as conversas. Então, o objetivo dos americanos era que a União Soviética desmontasse os silos, removesse os mísseis de Cuba. Agora, como que você vai convencer eles a fazer isso, se eles já tinham demonstrado disposição de correr riscos graves em busca de vantagens militares? Ora, eles estavam carregando armas militares da União Soviética
da atual, onde lá está a Rússia, até Cuba. Isso é um risco gravíssimo. E aí, os Estados Unidos querem convencer eles a desmontar, a acabar com tudo isso, e morreu por aí, acabou. Como que você faz isso? Vocês percebem a dificuldade da negociação? E aí, o que fez toda a diferença para que essa negociação tenha sido bem sucedida? Foi a habilidade do presidente, do JFK, na época, de usar a empatia. Ou seja, de escutar o outro lado. Então, quando começaram as negociações, o JFK já falou para o grupo de negociadores dele que ele queria saber exatamente por que a União Soviética sentia a necessidade de transferir armas nucleares para Cuba, mesmo sob o risco de começar uma guerra. E ele estava intrigado com isso, porque ele fala, não faz sentido, né? Aí o que acontece? Ele passou a considerar a perspectiva soviética. E aí, isso é importante dentro da empatia. Quando a gente considera a perspectiva do outro lado, da outra pessoa, não significa que a gente vai concordar com ela, de modo algum. Significa que a gente vai entender o porquê o outro lado está fazendo o que ele está fazendo. Então, como o JFK estava intrigado, ele passou a considerar, então, a questão sob a perspectiva da União Soviética. E aí, ele descobriu algumas coisas interessantes. Os Estados Unidos, na época, possuíam uma base de mísseis nucleares posicionados na Turquia, que era muito próxima à União Soviética. E isso deixava essas armas, esses mísseis, tão ameaçadores para a União Soviética quanto os mísseis de Cuba eram para os americanos. Distâncias parecidas. Segundo lugar, o número de mísseis, de bombardeiros, de ogivas, de armas americanas era muito maior do que a dos soviéticos. E mais do que maior em quantidade, ele era mais avançado em tecnologia. O arsenal americano era muito mais avançado tecnologicamente. E tinha mais uma questão. O maior problema do arsenal soviético era justamente a escassez de mísseis capazes de atingir os Estados Unidos em caso de guerra. O que acontece? Os mísseis soviéticos, dada a tecnologia que eles tinham, eles não conseguiam atingir um alcance tão grande quanto os mísseis americanos. Aí você pensa numa guerra, o que acontece? Os mísseis dos Estados Unidos atingiriam a União Soviética, mas os mísseis soviéticos não atingiriam os Estados Unidos. Então, eles estão para trás. E até os soviéticos, eles sabiam que eles iam conseguir superar esse problema de tecnologia em alguns anos. Mas, até que eles conseguissem fazer isso, até que eles resolvessem o problema dos mísseis de curto alcance, eles estavam para trás dos Estados Unidos. Isso, para eles, era uma necessidade urgente, porque se os Estados Unidos tentassem atacar, como que eles iam se defender? Então, vocês percebem que, do ponto de vista soviético, eles estavam em desvantagem em relação aos Estados Unidos? Se os americanos decidissem atacar militarmente a União Soviética, eles não iam ter qualquer possibilidade de defesa. Os Estados Unidos estavam posicionados mais próximos, estavam na Turquia. Eles tinham maior quantidade de mísseis, de armas em geral, e nucleares. Então, eles tinham maior quantidade e mais avançadas tecnologicamente, de forma que eles conseguiriam um alcance muito maior do que a União Soviética conseguiria. Então, nesse caso, eles estão numa desvantagem muito grande. Se, de repente, os Estados Unidos decidissem atacar, eles não tinham como se defender. Agora, imagina a sensação de impotência que eles estavam sentindo naquele momento. Eles tinham que fazer alguma coisa. E além desses 3 pontos aí que eu falei, tinha mais um ponto que envolvia Cuba. Por quê? A CIA americana vinha sistematicamente conduzindo planos para ou derrubar ou assassinar Fidel Castro o tempo inteiro. E isso estava deixando tanto os cubanos quanto os soviéticos, que eram aliados, bastante irritados.
Porque toda hora os caras querem matar o Fidel, eles não estavam respeitando a soberania em Cuba, principalmente estava debaixo do guarda-chuva da União Soviética. E foi justamente entender essa perspectiva como um todo que ajudou a encerrar a crise. É claro que não foi uma negociação fácil, não foi só porque ele entendeu que a negociação foi simples, mas foi possível chegar a um acordo que evitou a guerra nuclear, e que seria a Terceira Guerra Mundial. Ora, por si só, isso é de fato uma negociação bem sucedida, né? Só por ter evitado isso, é uma coisa incrível. E aí, para fechar o que aconteceu lá, eu só quero mencionar os termos do acordo, para que vocês saibam. E aí depois a gente entra na questão da negociação e o que a gente pode aprender com isso. Bom, em termos do acordo, a União Soviética concordou em remover os silos de mísseis sob o monitoramento da ONU, ou seja, a ONU teria certeza que isso seria feito. Isso aconteceu no mês seguinte, então, de fato, o acordo foi fechado e foi implementado. Em troca, porque é claro que nada pode ser de um lado só, é o que eu sempre digo, a gente só consegue ser bem-sucedido na negociação e na vida como um todo se a gente incorporar o ganha-ganha realmente, como ele é de fato. Então, é claro que em troca os Estados Unidos teve que fazer algumas coisas. Então, em primeiro lugar, eles encerraram a quarentena imediatamente, e aí eles fizeram 2 compromissos. Primeiro, um compromisso de não invadir Cuba. Então, era um compromisso que eles assumiam. Segundo, e o mais importante, eles iam desmontar os mísseis baseados na Turquia e na Itália, que os soviéticos consideravam ameaçadores. Vocês percebem como os dois lados acabaram ganhando nessa questão? E, no final, em função dos dois lados terem saído do acordo se considerando vencedores, porque eles ganharam o que eles de fato queriam, isso evitou uma terceira guerra que afetaria o mundo inteiro. É claro que na questão da promessa que os Estados Unidos fez, depois cumpriu, de tirar os mísseis na Turquia e na Itália, eles ficaram com medo disso mostrar um país mais fraco. Então, o que eles exigiram? Que essa remoção dos mísseis fosse um elemento secreto do acordo. Em outras palavras, os soviéticos conseguiram o que eles queriam, mas eles não iam poder declarar a vitória. Mas o mais importante para eles era realmente que não houvesse risco nuclear. Então, percebem que isso é importante para a gente numa negociação também. Mais importante do que a aparência que eu vou manter é eu conseguir aquilo que eu preciso. E isso foi exatamente o que aconteceu. A União Soviética não podia se declarar vencedora, mas ela conseguiu exatamente o que ela queria. Então, está tudo bem. Quando você está focado no teu objetivo, você não vai deixar essas questões de política interferirem na tua decisão. Você vai conseguir o que é melhor para você. Bom, mas vamos lá. Então, final, esse foi o caso. E o que é empatia, depois de tudo? E esse caso eu acho muito interessante, por quê? Justamente pelo impacto que teria uma guerra nuclear, que foi iminente, foi o momento da história onde a gente esteve mais próximo de uma guerra nuclear, e isso teria consequências inimagináveis para a humanidade, né? Aqueles filmes que a gente assiste, onde de repente tudo está destruído, a gente não consegue nem imaginar se esse não seria o caso. E isso foi evitado através de uma negociação bem-sucedida. Vocês percebem o poder da negociação? E se a gente for mais a fundo nessa negociação, a gente vê que a negociação só foi bem-sucedida por causa da capacidade e da disposição do presidente americano, JFK, em considerar o ponto de vista do outro lado. Isso é empatia. Bom, vamos entender melhor esse conceito. Infelizmente, muita gente fala sobre empatia, mas pouca gente conhece o que isso realmente significa. Então, vamos lá. E é interessante, né? Ao longo da minha carreira, eu fiz vários cursos onde eles explicavam o conceito de empatia de uma forma equivocada. E isso acaba trazendo desvio na compreensão da importância da empatia. Você acaba considerando, se você não entender a empatia de fato,
você acaba considerando ela como alguma coisa menor, como alguma coisa que não é tão importante. E muita gente fala que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu particularmente, não gosto muito dessa definição, e eu vou explicar por quê daqui a pouco. Para mim, empatia é a capacidade de reconhecer a perspectiva do seu interlocutor. É entender os sentimentos, a mentalidade do outro naquele momento. Isso pode mudar também. E captar e entender o que está por trás desses sentimentos. Então, uma coisa fundamental, tá? Vamos deixar isso bem claro, gente. Empatia não é ser simpático, concordar com o outro lado está falando ou está fazendo. Vocês percebem isso? Vocês não precisam concordar com ele, é entender o outro. E tem um abismo de diferença entre essas duas coisas. Você tem que entender por que as ações dele fazem sentido para ele. O que está motivando ele. E é por isso que eu não gosto daquela definição de que empatia é se colocar no lugar do outro. Para mim, essa definição acaba implicando num certo grau de concordância com ele. Empatia não tem nada a ver com concordar. É uma coisa completamente diferente. Então, você pode discordar completamente, como era o caso dos americanos aqui, e saber que, nas mesmas circunstâncias, você tomaria uma atitude diferente, mas a questão é que não é sobre você. Não é sobre o que você faria. Não é sobre como você reagiria. A questão é o outro. E entender que as atitudes dele fazem sentido para ele, pensando do jeito que ele está pensando, por mais errado e irracional que isso pareça para você, isso sim é empatia. É entender que o outro lado, entender por que o outro lado está fazendo o que ele está fazendo. Agora, por que isso é tão importante a ponto de, como eu disse no começo, que todas as linhas de negociação convergem nesse ponto? E aí tem algumas questões interessantes. Em primeiro lugar, a empatia aumenta a nossa possibilidade de atingir os nossos resultados. Percebe? Então, no caso do mísseis de Cuba, por exemplo, se o presidente JFK não tivesse entendido que os soviéticos tinham lá motivos legítimos para se sentirem ameaçados pelos mísseis americanos na Turquia e na Itália, a remoção desses mísseis nunca teria sequer sido considerado. E esse foi o ponto fundamental para o acordo que evitou a guerra. Então, isso mostra que empatia cria mais opções para você. E quando você entende o que é valor para o outro, aí surge uma infinidade de novas opções, através das quais você consegue fazer concessões que atendam o que o outro valoriza, mas que são de baixo custo para você. Mais que isso, você consegue obter mais valor para você, entendendo os pontos de vista que o outro lado não valoriza tanto, mas que para você são importantes. Então, em todos os tipos de negociação, quanto maior a sua capacidade de empatia, quanto mais cuidado você tomar para entender as motivações, os interesses, as limitações mesmo da outra parte, mais opções você vai ter para resolver a disputa, para resolver o outro impasse. Em outras palavras, quando você tem empatia, você não está fazendo um favor a ninguém. Você está ajudando a si mesmo. Percebem? Por isso que é tão importante dentro da negociação. Agora, não adianta, a gente precisa mudar a mentalidade. A nossa tendência é rotular as pessoas de acordo com o nosso ponto de vista, com as nossas crenças. E isso limita as nossas opções na negociação, né, até na resolução de conflito. Então, por exemplo, vamos imaginar que um chefe seu nega o teu pedido de aumento de salário. O funcionário tende a rotular o chefe como frio, como sem coração. Quando o nosso cliente faz alguma exigência agressiva, a gente enxerga ele como agressivo. Então, a gente começa a rotular os comportamentos de acordo com o nosso ponto de vista. E com isso, eu não quero dizer que a gente precisa concordar com essas exigências ou com o fato da gente não receber aumento de salário, não é nada disso, muito pelo contrário.
a gente precisa disso, a gente tem que ir atrás. Agora, entender as razões pelas quais as pessoas discordam do que a gente quer ou do que a gente acha óbvio, proporciona para a gente uma oportunidade única de identificar outras opções. E com isso, sim, conseguir o que a gente quer, conseguir o que a gente precisa. Então, anota aí, a empatia não garante o sucesso da negociação, mas a falta de empatia quase sempre garante o fracasso. Então, isso é importante. Agora, é fácil de falar em empatia quando a gente tem apreço pelo outro lado. Entender como a pessoa está pensando chega a ser até um prazer, porque a gente gosta da pessoa. E aí, nesse caso, apesar de necessária também, a empatia não vai te trazer tantos benefícios. O maior ganho que você tem com a empatia é justamente quando você está lidando com pessoas difíceis, inflexíveis, e que a gente considera irracional. Eu acho que todo mundo conhece aquele livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, né? E para ser honesto, eu nem gosto de citar muito esse livro, porque é meio que uma moda no mundo dos negócios, do desenvolvimento pessoal. Bom, mas tem uma frase que está nesse livro que eu acho muito pertinente nesse caso. Ele fala mais ou menos assim, ó, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você vai perder todas as lutas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, você vai sofrer uma derrota. Agora, se você conhece o inimigo e a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Então, se ao invés de rotular essas pessoas, a gente buscar entender o que leva elas a fazer o que elas estão fazendo, a gente vai encontrar opções que a gente precisa para resolver o conflito, chegar a um acordo na negociação, conseguindo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. E antes de abrir para as dúvidas, eu vou ler aqui para vocês uma citação do Robert Kennedy. Lembra que eu mencionei ele no começo? Ele era o irmão mais novo do presidente, o irmão mais velho do presidente. E enquanto estava acontecendo, ele era o procurador-geral dos Estados Unidos. E aí ele deu uma declaração onde ele fala o seguinte, tá? A última lição da crise dos mísseis de Cuba é a importância da gente se colocar no lugar do outro país. Durante a crise, o presidente Kennedy passou mais tempo tentando determinar o efeito que um determinado plano de ação teria no Khrushchev, que era o premier soviético, ou nos russos, do que em qualquer outra fase do que ele estava fazendo. E ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, suas deliberações foram orientadas por um esforço de não fazer com que o Khrushchev caísse em desgraça e não humilhar a União Soviética. Vocês percebem a preocupação do JFK? Parece contraintuitivo isso. Por quê? O Khrushchev era o inimigo do JFK. E nesse caso, o inimigo literalmente falando. Nós estamos falando de guerra. E pensando assim, ele devia querer, né, que ele caísse em desgraça. Mas isso não ia ajudar ele a fechar um acordo que ia evitar uma guerra de consequências inimagináveis. Se ele tivesse ido por esse caminho, talvez a gente não estivesse aqui conversando hoje. Percebem? Então, por pior que fosse, o Khrushchev era inimigo dele, ele falou, não, eu preciso entender, eu preciso ter certeza que ele não vai cair em desgraça, isso não vai parecer um acordo ruim para ele. Então, quando o JFK considerou a situação com empatia, ele estava buscando e conseguiu o melhor acordo para quem? Para ele mesmo. Vocês percebem? Praticar empatia, você não está buscando o melhor acordo para o outro lado, você está buscando o melhor acordo para você. O teu resultado vai ser melhor. E isso faz toda a diferença. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria, de fato, contar essa história para vocês, que eu acho espetacular. É uma história muito interessante. Até pouco
explorada, né, pouco conhecida, mas muito interessante, e traçar o paralelo com a negociação, trazer alguma coisa para o nosso dia a dia. Então, se alguém tiver alguma dúvida, entra aí no chat, me manda a dúvida que vocês têm, que eu vou responder aqui. Tanto faz no Facebook, no Instagram, no YouTube, quem tiver aí, pode colocar a dúvida aí que a gente já responde. Vamos lá, deixa eu ver só se entrou alguma dúvida antes disso. Não, só aquelas do começo do evento. Eu vou repetir sobre o evento no finalzinho, tá tranquilo. Ok, muito legal a sua comparação. Ok, de fato eu gosto também. Tem uma pergunta aqui. Ele está falando aqui, muito bom, incrível, quantos ensinamentos a gente pode tirar das grandes negociações. É incrível, eu adoro um estudo de caso, porque tem muita informação que a gente pode tirar. Tem uma outra pergunta, você tem algum exemplo de como a empatia ajudou em um caso de negociação na empresa? Vários, é o Jefferson perguntando aqui, vários, Jefferson. Eu podia dizer, sem medo de errar, tá? Os melhores acordos que eu consegui na minha carreira foram os acordos onde eu tive maior empatia pelo outro lado. Mas não vou deixar aberto, vou contar um caso aqui para você. A gente, na época, foi mais uma daquelas... isso, na verdade, foi uma crise muito forte. Em 2015, eu trabalhava no mercado automobilístico e foi a maior crise que esse segmento viveu na história aqui no Brasil. Então, a produção naquela época caiu para quase 50% do que tinha sido produzido em anos anteriores, né? Então, foi uma crise muito forte. E eu acho que só não bate essa agora do Covid, mas foi a primeira e foi uma crise muito difícil, foi muito complicado a gente enfrentar aquele momento, principalmente na área de vendas, que a gente tinha contato com os clientes. E o que aconteceu? A gente tinha um determinado produto lá que era exclusivo de uma fábrica de um dos nossos clientes. Esse nosso cliente tinha várias fábricas no Brasil, mas tinha um produto em específico que a gente só fazia para ele, né? Fazia ali, tinha uma linha de produção dedicada para ele, e entregava só para uma fábrica desse cliente, apesar de a gente ter um negócio um pouco mais amplo com ele. E aí o que aconteceu? Com a queda de volume de produção, a gente automaticamente, uma linha dedicada, ela não fabricava a quantidade suficiente para economicamente ser sustentável, né? Então, ela começou a dar prejuízo. E aí, é claro, a gente teve que ir discutir com o cliente um aumento de preço para compensar aquele prejuízo. Só que o que acontecia? Essa fábrica em particular desse cliente era uma fábrica que estava sofrendo mais do que a média, bem mais do que a média do mercado. Então, essa fábrica, e isso é por causa do perfil de produto que eles produziam, tudo, estava sofrendo mais. Então, para você ter uma ideia, enquanto o mercado caiu 40%, essa fábrica em particular e os produtos dela caíram 60%. Então, o que acontece? A situação dele era muito complicada. E aí a gente começa a analisar a situação pelo lado dele, porque o que acontece? Ora, é um ciclo vicioso que você entra numa situação dessas. Por quê? O teu volume cai, você começa a dar prejuízo. Só que você começa a causar prejuízo para os seus fornecedores que vão querer compensação para esse prejuízo. Aumenta o preço. Significa que aumenta o custo. E se ele já não estava vendendo na outra ponta, se aumentasse o custo, ele tivesse que aumentar o valor do carro que ele vendia, isso ia custar muito mais caro para ele ia perder mais mercado ainda. Então, é um ciclo vicioso. Então, a situação dele era muito complicada. No final das contas, para encurtar um pouco a história, o que a gente fez? Entendendo esse lado dele, a gente começou a analisar, poxa, mas a gente tem outros negócios. E tem outros negócios com uma outra fábrica que estava indo muito bem. Na verdade, enquanto o mercado estava ruim, a fábrica estava crescendo. Então, o que a gente fez? A gente, no final, acabou... Porque tinha um outro agravante nesse caso, né? Porque nessa fábrica em particular, como estava tudo caindo, eles estavam buscando redução de custo. E aí, o que acontecia? As pessoas de contato nossa lá estavam com medo. Por quê?
toda vez que envolve redução de custo, envolve demissão. Então, eles estavam com medo de ser demitido. Então, a empresa vivia uma situação muito complicada e a pessoa que estava ali, e no final a gente negocia com pessoas, não negocia com o CNPJ. E as pessoas que estavam negociando com a gente estavam apavoradas de levar notícia negativa para dentro da empresa, como um aumento de custo, por exemplo, e ser demitidas por causa disso. Era tudo que eles precisavam, era uma razão para demitir as pessoas. Então, estava todo mundo muito apavorado. E isso foi entender o lado deles também. Então, a gente demonstrou empatia, tanto pelo lado da empresa, como pelo lado da pessoa que estava negociando com a gente. E aí, a gente acabou fazendo um processo, qualquer dia eu conto para vocês, mas é um processo bem interessante, e a gente acabou saindo com uma ideia diferente. Pô, e se a gente reduzir o preço? Pô, foi uma loucura, porque como assim reduzir o preço? A gente está precisando de um aumento, a gente vai oferecer reduzir o preço? Sim, e como compensação, porque assim, toda vez que você faz uma concessão, você tem que ter uma compensação por isso. O interessante, e esse é o jogo de valor dentro da negociação, é você fazer uma concessão que custe pouco para você e, com isso, obter alguma coisa que tenha alto valor para você. E a negociação é tudo isso, é a ciência, é a arte de descobrir valor. Então, o que a gente fez? Bom, como compensação para reduzir o preço, a gente aumenta o preço na outra fábrica. Só que na outra fábrica, aumentar o preço para a gente representava um benefício muito maior. E aí você fala, pô, o cliente não sabe fazer conta? Lógico que ele sabe fazer conta, ele fez a conta. Só que o que acontece é o que é valor para ele. Entendeu? O que é valor para ele? Bom, valor para ele era a situação que ele estava vivendo. Quando a gente deu uma redução de preço, para ele era interessante, a gente atingiu o objetivo da empresa. Por quê? Ora, se eu reduzo o meu custo, eu consigo reduzir o meu preço de venda, consequentemente, eu consigo ser mais competitivo. E se eu for mais competitivo, eu ganho mais mercado. Eu entro num ciclo virtuoso, percebem a diferença? Então, isso ajuda muito ele. E, por outro lado, quando a gente olha na pessoa, né, no negociador que estava conversando com a gente, ele ganha também. Por quê? Ao invés de levar uma notícia negativa, ele está levando uma notícia positiva para dentro da empresa. Ele está falando o seguinte, ó, pessoal, a situação está ruim, mas eu estou aqui trazendo uma redução. Isso é valor para ele, isso era mais importante para ele. Ele ia ficar muito bem na fita. Então, a gente estava ajudando ele a não ter problemas. E quando a gente faz isso, o que aconteceu? A gente atingiu exatamente o que era valor para ele. E por mais que o aumento lá na outra fábrica tivesse um impacto para ele, talvez até um pouco maior, para ele não era o que importava naquele momento. Então, essa é a sacada do valor. Ou seja, nós acabamos ganhando muito mais do que a gente, se tivesse continuado com a negociação inicial, e eles ganharam muito também. Os dois saíram beneficiados. E vocês percebem, então, a excelente negociação é isso, e é isso que eu quero levar a vocês. É quando você consegue o que você precisa, ou mais do que você precisa, e o outro lado ainda te agradece por isso. Essa é a negociação bem-sucedida, e ela é possível. Então, vocês percebem, nesse caso que eu conto, é um caso real, aconteceu comigo, foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente conseguiu mais do que a gente precisava e o cliente ainda agradeceu a gente. Isso é uma negociação bem-sucedida. Agora, ela só foi possível porque a gente demonstrou empatia. A gente foi do outro lado e entendeu por quê. Porque se a gente tivesse ficado numa discussão de preço, defendendo que, olha, eu tive um aumento de custo, o problema foi o seu volume que caiu, eu não tenho culpa disso, então você vai ter que me dar. Se tivesse ficado nesse conflito, nessa disputa, a gente não teria chegado a nenhum lugar, a não ser romper o relacionamento. Chegar até o ponto onde a gente teria que utilizar o poder para tentar tirar algum resultado. E a gente não teria nenhuma hipótese, se tivesse mantido essa linha na negociação, a gente teria conseguido um resultado tão bom quando a gente entendeu o outro lado, o porquê que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo, independente se a gente concorda ou não, não é isso que importa. E isso deu para a gente condições, ampliou a nossa perspectiva, encontramos opções diferentes que maximizaram o que era valor para a gente e deram valor para o outro lado.
E no final aconteceu exatamente isso. A gente conseguiu mais do que a gente queria e o cliente agradeceu a gente por isso. Isso é uma negociação bem sucedida. E a gente vai falar muito disso na semana do ganha-ganha, porque o ganha-ganha é isso, não é aquela coisa que a gente ouve no mercado e tanto. Eu estou falando do verdadeiro ganha-ganha. Então não adianta. Os conflitos eles estão presentes em toda a nossa vida, seja a nossa vida profissional, seja a nossa vida pessoal. Agora, olhar para esses conflitos com empatia vai te tornar um profissional melhor, sem dúvida, mas vai te tornar uma pessoa melhor. E você faz isso não porque você está querendo dar alguma coisa para o outro, ceder, não é nada disso. Você está fazendo isso porque você quer um resultado melhor. Então, isso é em seu benefício e não do outro, tá? Bom, e com isso, a gente fecha mais um episódio aí do programa Negociação Sem Complicação. Lembrando que esse programa ele vai ao ar toda semana, toda terça-feira, às 19 horas. Tá? E além desse programa, eu tenho o projeto Negociador de Alta Performance, que vai ao ar também ao vivo, mas toda quinta-feira, às 19 horas. Então, na quinta-feira, a gente tem um encontro marcado no projeto Negociador de Alta Performance. E não esqueçam, a partir de segunda-feira, aí a gente tem as nossas lives de aquecimento para a semana do ganha-ganha. E eu quero ver vocês todos lá. Ok, então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Fico à disposição, se precisar de alguma dúvida, é só me mandar um direct para quem está no Instagram, pode me mandar um Messenger do Facebook, eu respondo todas as mensagens que eu recebo, então qualquer dúvida a gente volta a se falar. E eu vejo vocês, então, na quinta-feira, às 19 horas. Até lá.